Olá, olá. Episódio de hoje um pouquinho diferente. Episódio solo, que é sempre um desafio aqui pra mim, mas já tem um tempo que eu tô querendo falar sobre esse tema, que é sobre como que eu falo sobre dinheiro com meu filho. E eu tava esperando, porque meu filho tá com 5 anos, faz 6 anos esse ano, e apesar de ser uma idade, ele ainda é pequeno, eu acho que agora já é uma idade onde eu tenho situações, né, no plural, e não uma situação ou outra para comentar. E Dia das Mães tá chegando, quem é mãe sabe que é uma data onde a gente fica um pouquinho mais emotiva, reflexiva. Acho que é um timing perfeito para poder falar um pouco sobre isso, porque como eu sempre falo aqui, quando a gente fala sobre dinheiro, a gente fala sobre vida. E falar sobre filho, então, é levar isso numa potência máxima. Então espero que hoje, assim, pra deixar bem claro, são exemplos, reflexões de coisas que aconteceram, na minha relação com meu filho. Não significa que o que eu vou falar aqui é o que eu acho correto, que vocês deveriam fazer, muito pelo contrário. É muito mais num espaço de tô pensando sobre isso e tô falando, e de repente outras pessoas vão pensar sobre isso junto comigo e falar também. E quem sabe a gente falando sobre o assunto, que é o que acho que a gente mais faz aqui, que é falar sobre dinheiro, a gente consegue tratar esse assunto de uma forma um pouco mais intencional. A gente lidar com dinheiro é uma coisa, agora falar sobre como que a gente acha que os nossos filhos devem lidar com dinheiro é outra coisa completamente diferente. E se tem um lugar que eu definitivamente tô assim, começando a engatinhar, é sobre educação financeira infantil. Não é a minha praia, então eu quero deixar isso, assim, muito claro logo no início do episódio. Eu não tenho expertise sobre o assunto, não é um lugar onde eu atuo, mas é um lugar onde eu tô me colocando aqui como mãe. É uma mãe que pensa sobre qual é a melhor forma de falar sobre dinheiro com o filho, tá? Então espero que esse episódio de hoje seja útil para vocês, mas sempre com esse lembrete, que é muito mais um lugar de tô aqui e refletindo do que num lugar de querendo instruir em como você vai lidar com seu filho com relação a dinheiro, tá bom? Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Bom, acho que primeiro ponto, mencionei aqui rapidamente, mas acho que isso é importante ressaltar de novo. Meu filho tem só 5 anos, faz 6 anos esse ano, então começo da vida ainda e o começo de como a gente tá pensando sobre isso e como a gente tem conversado sobre isso. E se tem uma coisa que eu não faço, acho que nem eu nem meu marido, é estruturar um lugar, né, uma situação onde a gente vai falar sobre dinheiro com ele. Não, mas então a gente não faz isso de uma forma pensada e planejada. Acho que é bem diferente de talvez como a gente faça na nossa vida, onde apesar de ter muitas situações do contexto que vão definindo como qualquer um, a gente, de certa forma, planeja bastante essa parte. Com ele não, simplesmente acontece. Então, são situações que muitas vezes são surpreendentes, assim, no dia a dia. Mas que já faz, eu já começo a perceber que isso faz parte das nossas conversas com ele, não de forma recorrente, mas aparecendo aqui ou ali em vários, né, exemplos do dia a dia. Eu acredito que já a partir dos 2 anos, 2, 3 anos. Não sei, eu só tenho um filho, então eu não sei se isso é porque na nossa casa a gente fala muito sobre o tema, então automaticamente pode ser algo que para ele já vem de forma muito natural, ou se porque é assim mesmo, tá. Depois vocês me falem como que é do lado daí. Mas eu tendo a achar que isso é bem normal, de você já com 2, 3 anos já ter situações onde, apesar da criança não estar verbalizando a palavra dinheiro, isso já começa a aparecer. Por que que eu tô falando isso? Porque ainda que a gente não faça nada de forma intencional, o dinheiro ele tá presente em trocentas situações do nosso dia a dia. Então, por exemplo, acho que eu até mencionei isso a gente já fez um episódio aqui com a Maria Gurgel,
que era sobre educação financeira infantil, tá. Então esse é um epi lá com a Maria, ela é uma especialista no assunto, a gente estava falando sobre isso, eu tô aqui, como eu disse, me colocando só exemplos como mãe. E, intuitivamente, levar meu filho ao supermercado comigo, né, ou com meu marido, é algo que a gente sempre buscou muito fazer, para ele poder entender ali escolhas de forma muito objetiva, né. A gente com lista, saindo de casa com a lista, primeiro olhando em casa o que estava faltando, e a gente chamava ele, chama até hoje, para participar disso, fazendo a lista e indo no mercado para escolher aqueles produtos a partir de uma necessidade, claro, eventualmente adicionando uma coisa ou outra que não estava na lista, acho que isso faz parte da vida, a gente não necessariamente é tão só compra aquilo que está precisando, muitas vezes a gente compra aquilo que a gente quer também, mas porque a gente pode. Então dar essa noção para ele de beleza, pode colocar uma coisa ou outra no carrinho que eventualmente ele tenha tido a vontade de comprar ali, mas mostrando que aquilo custa um dinheiro e que naquele dia pode, porque dentro do todo tá podendo. Independente que de poder ou não no sentido da capacidade financeira dos pais, mas ele entender que existe um limite ali. Então, a gente sempre fez isso e acho que ajudou muito. E com loja de brinquedos, que eu sei que para muita gente, e eu super entendo, é um lugar difícil de pisar, porque é muita tentação na frente da criança e é prato cheio para ter aquela cena onde a criança quer uma coisa, você não quer dar e, enfim, ela não tem maturidade para lidar com aquilo. Super entendo. Como isso acho que eu não preciso nem explicar, né, que dinheiro, e não tem problema nenhum falar isso, é uma coisa importante pra gente, a gente desde cedo quis se colocar, digamos assim, nessas situações mais desafiadoras da loja de brinquedos. Então também é um ambiente que a gente foi pisando com ele desde cedo para ele ir aprendendo que cada acho que 10 vezes que ele entrar numa loja de brinquedos, 9 ele não vai levar nada, porque a gente não foi ali para estar numa loja de brinquedos, a gente passou em frente a uma, ele quis entrar, tudo bem, ele pode entrar, ele vai ver o que ele quiser ver, ele vai anotar mentalmente aquilo que eventualmente ele quer ganhar de aniversário, de presente de Natal, e vai sair da loja sem nada. Então foi uma coisa que a gente foi acostumando. Claro que existem N situações onde ele vai falar que quer, mas ele vai acho que faz parte, né, essa frustração do pedir e não ser atendido. Pedir e não ser atendido. Pedir e ser atendido, desde que ele entenda que está numa situação que pode não causar uma confusão na criança, onde, espera aí, a cada 5 vezes que eu entro na loja de brinquedo, uma minha mãe cede, isso acho que causa uma confusão muito grande para a criança, no meu ponto de vista. Então se eu estou indo para um shopping ou para alguma loja já com a intenção de que ele possa comprar alguma coisa, eu faço esse combinado antes. Gente, eu não sei se eu estou certa, eu não sei se eu estou errada. É muito difícil para mim fazer esse episódio, porque outra pessoa vai falar: "Nossa, horrível isso", porque não gera nenhum tipo de surpresa positiva, sei lá, para criança. Eu não sei, tá, eu tô falando como eu faço. E um exemplo que ficou muito marcado pra mim e por que que eu meio que abracei essa ideia de ir na loja de brinquedo e ele ir entendendo que ele não vai sair com nada, a não ser que seja uma data comemorativa ou algum motivo específico da vida que eu falei pra ele: "Beleza, entra e escolhe", foi com o meu sobrinho, ou seja, uma criança onde eu não estou fazendo nenhum tipo de educação financeira, meu sobrinho, e na época eu não estava nem perto de ter filho, meu sobrinho hoje tá com 15 anos, e ele, no aniversário dele de 3 anos, totalmente, eu acho, na minha opinião, eu e meu marido totalmente sem noção, hoje olhando pra trás, mas deu certo, mas eu acho que a gente foi meio sem noção na época. Era aniversário dele de 3 anos, a gente estava com ele, por algum motivo, sei lá, levou pra passear, e a gente virou pra ele e falou assim: "Olha, você vai fazer aniversário de 3 anos, vamos entrar na loja e vamos escolher o seu presente? E a gente vai só, né, falar pra você se alguma coisa não puder, a gente explica que não pode". Isso eu falando com uma criança de 3 anos. E a gente entrou na loja de brinquedo e ele foi olhando pra todos os brinquedos, olhando, analisando, perguntando, meu sobrinho é muito especial, então perguntando se esse daqui pode, se esse aqui não pode, e a gente foi falando pra ele, por conta de faixa de preço. No final ele escolheu um determinado presente que estava dentro da faixa de preço que a gente podia pagar, e ele virou pra gente e falou assim: "Muito obrigada, tio, muito obrigada, tia". Isso é que eu chamo de um trabalho em equipe. Gente, achei aquilo a coisa mais fofa do mundo, porque você vê o processo da compra e dele saber o que podia, saber o que não podia, pedir uma orientação. E não foi planejado, sabe? Mas aquilo ficou. Até hoje eu falo desse exemplo com muita gente, porque eu falei assim: nossa, eu não esperava ouvir isso na boca de uma criança de 3 anos, e ali meio que me alertou no. É possível.
é possível sim, mesmo eles muito pequenininhos, dependendo da forma como a gente lida de novo, ele era meu sobrinho, não era meu filho, eu não estava acostumada a lidar com esse tipo de situação com ele, mas eu falei: "É possível". E acho que isso da criança entender esses limites, entender como funciona, pode, aí de novo me colocando na situação de não saber se isso é certo ou errado, mas eu acho, tendo a achar, que pode ser muito benéfico para como ela vai lidar no futuro. No futuro dela com compras e tudo mais. Então acho que são 2 coisas que eu sempre fiz desde muito pequenininho com ele, de 2, 3 anos, e que agora eu vejo que com 5, 6, para mim é uma coisa relativamente fácil. Eu não vou dizer que é céu de brigadeiro, mas é relativamente fácil. Ele entrar no mercado ou entrar numa loja de brinquedo, entrar em qualquer lugar que seja e entender que ele entra e sai, muitas vezes de mão a banana e tá tudo certo. Agora corta a cena, vou levar pra ele um pouquinho mais velho, com situações onde eu acho que também foram conversas que ele provavelmente não lembra, mas que ali no inconsciente dele de alguma forma vai ficar marcado. Vou colocar 2 situações que a gente viveu, no sabático. Talvez eu já tenha contado isso no episódio do sabático, eu não sei, mas como esse episódio aqui é muito sobre como a gente fala de dinheiro com ele, eu acho que não tem como eu não citar, porque ficou também muito marcado em mim. O primeiro deles foi quando em algum assunto, né, a criança faz a fatídica pergunta para o pai e para a mãe, né: "O que que você faz? Com o que que você trabalha?". E na cabeça do meu filho, ele tinha tido uma experiência, acho que com 3 anos, não sei, no meu emprego anterior, em empresa, corporativo, onde tinha, festa de Natal e você podia levar as crianças, tinha dia das crianças. Então, ele associava o meu trabalho àquela coisa maneiríssima de chegar lá e ter 1 milhão de brincadeiras e tal, porque pra ele aquele era o meu trabalho, então ele falava assim que o meu trabalho era o máximo. E aí o dia que eu expliquei pra ele que eu não estava mais lá e que eu estava atuando como planejadora financeira, só faltou ele chorar, porque ele falou assim: "Como assim você vai deixar aquele trabalho?". Ele ficou na cabeça dele: "Como que você vai deixar aquele ambiente maneiríssimo pra atuar como planejadora financeira? Aliás, o que que planejadora financeira faz?". Aí ele me perguntou: "O que que você faz?". E aí eu expliquei pra ele: "Eu ajudo as pessoas a organizarem, lidarem com seu dinheiro melhor, para elas conseguirem juntar dinheiros para fazer as coisas que elas querem". E falei dessa forma e acabou. E aí ele virou para mim e falou assim: "Ah, então você pega um carro, enche de dinheiro e leva na casa deles", e assim, o olho dele brilhando, né, que esse era o meu trabalho. Aí eu falei: "Não, filho, se eu fizer isso, eu vou estar atrapalhando a vida deles ao invés de ajudar. Eu vou dar o dinheiro e esse dinheiro vai sumir, se eu não ajudar a pessoa a organizar isso e entender como ela lida. Mamãe não dá esse dinheiro". Aí na cabeça dele, com certeza ali já fez um mini nó, mas ele nunca mais fez essa pergunta dessa forma, então acho que ele entendeu que não é sobre dar o dinheiro que você vai necessariamente resolver a vida da pessoa. E o segundo foi no início também, que a gente estava logo no início do sabático, a gente estava na Itália, e um casal de amigos com um filho veio visitar a gente, eles trabalhavam na Itália, agora eles não moram mais lá, mas trabalhavam na Itália. Então, um dia eles tiveram que trabalhar, o outro dia eles estavam livres. E no dia que eles tiveram que trabalhar, eles estavam com o computador aberto, trabalhando e tal. E depois que eles foram embora, meu filho virou pra gente, ele ficou assim, você via que ele estava pensando, 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 e aí ele soltou: "Olha, quando a gente voltar para o Brasil, eu vou ser muito obediente para vocês poderem trabalhar também, tá?". Como quem diz assim: "Eu vou ficar quietinho enquanto vocês estão com o computador aberto para vocês trabalharem", porque quem tem filho pequeno, pelo menos o meu, que é um mini furacão, sabe que eu pelo menos não consigo fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, trabalhar com ele do meu lado, ou eu estou trabalhando ou eu estou com ele, não co as 2 coisas eu não consigo fazer. E aí quis dizer assim: "Eu vou ficar bem obediente para vocês poderem trabalhar também". Aí a gente falou: "Filho, mas por que que você tá falando isso, né?". Aí ele: "Ah, para vocês poderem ganhar dinheiro". Falou assim. Aí: "Mas por que que você está preocupado com isso?". "Sim, porque vocês precisam trabalhar para poder ganhar o dinheiro e a gente poder fazer as coisas". Aí nessa hora me acendeu uma lâmpada, assim, vermelha, eu falei: "Nossa, ele tá fazendo uma associação normal, né, uma criança", ele tinha 4 anos na época, perigosa que é beleza, trabalho traz dinheiro, até aí perfeito, mas nossa, minha mãe e meu pai, se eles não trabalharem, vai dar ruim. Vamos ficar sem dinheiros na cabeça dele, né, e vamos passar necessidades e tudo mais. Eu falei assim: "Perfeito, é o momento perfeito para eu explicar um conceito que
acho que muita gente adulta não entende, mas que ele vai começar a entender desde criança. E eu expliquei: "Filho, a mamãe e o papai trabalham já há muitos anos, muitos. E a gente adora trabalhar, inclusive. Eu agora adoro trabalhar, né, nem em todos os momentos da minha vida eu posso afirmar isso, mas agora eu posso afirmar. Eu adoro trabalhar, inclusive, mas não adianta a gente só trabalhar e ganhar dinheiro. E durante muito tempo da nossa vida, a gente juntou dinheiro para que a gente pudesse fazer isso que a gente está fazendo. Parênteses, nem é verdade, porque a gente nem tinha, intenção de fazer sabático, mas o que eu quis tangibilizar para ele foi, durante muito tempo da nossa vida, a gente juntou o dinheiro para poder ficar sem fazer nada se a gente quisesse, isso é verdade. E aí, falei para ele, expliquei, a gente poupou, ele sabe o que que é poupar, porque eu já expliquei através de livrinhos, chego lá, e tá tudo certo. A gente juntou esse dinheiro, a gente tá vivendo aqui dentro das possibilidades que esse dinheiro possibilita. Gente, eu não falo com essas palavras exatamente, tá? Tá? E tá tudo certo. Mas tá tudo certo você trabalhar, juntar dinheiro e realizar algum objetivo. A gente não precisa trabalhar só para ganhar dinheiro para sempre. Senão, como que as pessoas descansam algum dia? E aí, pronto. A partir dali, ele entendeu, e assim, aí eu posso, tem trocentos outros exemplos, mas ele entendeu que o trabalho gera dinheiro. E o dinheiro eu gasto com algumas coisas e eu poupo, eu junto, eu separo para fazer outras em um outro determinado momento. Tão simples, tão básico, mas que acho que a gente passa uma vida sem entender isso, né? Então, colocar isso na cabeça dele agora, desde pequenininho, e mostrar para ele, tangibilizar para ele com o que a gente está fazendo na nossa vida, eu acho que é bem, bem, bem poderoso. Aí quem tá ouvindo vai falar assim: "Ah, legal, mas, tipo, eu não tô fazendo isso". Tá, todo mundo que tá ouvindo aqui tá, em alguma medida. Ou você tá trabalhando só para pagar a conta, mas você provavelmente não tá feliz com a sua situação, porque você já entendeu, se você tá ouvindo a gente aqui, você já entendeu que separar um pedaço desse dinheiro, seja para o futuro ou seja para algum objetivo agora é importante, você vai mostrar isso para a criança também quando você falar um não ou quando você fizer alguma coisa, não é só pelo não. Olha, a mamãe também trabalha e é um pedaço de dinheiro a gente precisa juntar para realizar, sei lá, a viagem das férias, não sei, para poder comprar o sorvete do final de semana, eu não sei, cada um tem o seu exemplo. Mas para a criança entender que o trabalho gera o dinheiro, mas o dinheiro, quem escolhe o que fazer com ele e como fazer com ele é a gente. E que, eventualmente, esse dinheiro vai ser a possibilidade para fazer algo muito diferente e que a nossa cabeça tem até dificuldade de conseguir imaginar, como um período sabático, por exemplo. Então, essas conversas surgem porque é a nossa vida. E isso me dá um outro gancho para uma preocupação que acho legítima e que já foi uma preocupação minha, já deixou de ser há muito tempo, que é quando as minhas amigas falavam assim: "Ah, poxa, se você para de trabalhar", e aí ela não estava querendo dizer no intuito de só cuidar da criança não, só é muito entre aspas, mas no sentido assim: "Ah, o que que um filho vai pensar de pais que não trabalham? Vai pensar que o dinheiro brota do céu e eu não vou dar o exemplo para ele, né, não vou dar o exemplo para ele de que trabalhar é o que traz o dinheiro". E eu, por muito tempo, eu fiquei com isso também na cabeça. Falei: "É verdade, como é que eu vou dar o exemplo do trabalho?". E depois isso saiu, principalmente depois desses 6 meses de sabático. Claro que num período prolongado, talvez eu fosse pensar de outra forma, mas muito pelo contrário, eu consegui mostrar para o meu filho tudo que foi feito com o dinheiro desse trabalho, o que que ele pôde proporcionar, né. Porque, no meu caso, por exemplo, não foi, sei lá, uma bolada, não foi uma herança que chegou, uma, sei lá, uma mega-sena que chegou e resolveu meus problemas. Mas, opa, espera aí, existe uma outra forma então de lidar com esse dinheiro? Que não necessariamente é consumindo, 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 consumindo? Eu acho que isso é um exemplo, né, um anti-exemplo que a gente não vê muito fácil, mas que é muito poderoso também. Não é sobre não trabalhar, é muito sobre o que que eu faço com o dinheiro que o trabalho me dá. Então eu inverti um pouco essa lógica e eu acho pelo contrário, assim, acho um exemplo poderoso, mas de novo também não sei se isso seria bom ou seria ruim, só um pequeno devaneio aqui. E aí, depois para o sabático, então assim, só para deixar muito claro, eu tô trazendo exemplo no sabático, porque a gente passou 6 meses num período de vida do meu filho que não tem nem 6 anos de idade, então obviamente eu traria exemplos de lá. Agora eu vou trazer para um exemplo mais recente. Como eu disse, não é sobre: "Espera aí, às segundas-feiras, às 15h30 eu vou falar sobre dinheiro com meu filho". Não existe isso. É a vida trazendo situações no dia a dia
E a gente, de maneira intencional, aproveita a fala da criança, aproveita o que a criança está trazendo, aproveita todo o contexto ali que a criança está me trazendo para eu ser intencional na resposta que eu vou dar, e não simplesmente falar: "Ah, é", e segue em frente, sabe. Meu filho mudou de escola, antes ele ia pra uma escola que era muito pertinho daqui, então não tinha nem possibilidade da gente ir de carro, porque era muito do lado, e agora é um meio termo ali, que dá para ir a pé, dá para ir de carro, mas assim, dá pra fazer das 2 formas, mas eu prefiro ir a pé, porque de carro a gente chega rápido, mas na volta eu pego muito trânsito. Então eu prefiro ir a pé e meu filho, assim, fez já a trilha de 15 quilômetros com a gente, então ele consegue andar um pouquinho. Dá uns 15 minutos andando. 15 minutos na ida, 15 minutos na volta. Pra mim acaba ficando meia hora, porque eu tenho que ir e voltar quando sou eu que levo e busco. Mas enfim, por que que eu tô falando isso aqui? Porque logo que ele entrou, estava um calor aqui no Rio de Janeiro, assim, mas sem condições. E aí eu expliquei pra ele, falei: "Olha, nessas primeiras semanas aqui tá um calor que eu não também nem eu tô conseguindo ir na esquina. Então a gente vai de táxi, ou de Uber, ou sei lá o que quiser. E aí eu volto andando, e eu não vou tentar te levar de carro, porque eu tô demorando mais de carro do que indo a pé e voltando, enfim, o carro tá demorando mais. Vou te levar de táxi ou de Uber ou seu pai, mas isso não vai ser assim pra sempre. Isso tá sendo assim agora porque tá muito quente. Assim que passar um pouco esse maçarico aqui do Rio, a gente vai andando". Então eu já setei as expectativas ali no início. Logo no início, que acabou o táxi Uber e a gente começou a ir andando, ele dava uma reclamada: "Ah, não quero ir andando. Ah, não, mas vamos andando, você vai ver que dá e tal. Vamos andando". E simplesmente assim, vamos andando. Daria pra ir de táxi e de Uber? Claro que daria, assim, não é tão longe, não dá muito caro. Mas eu queria que ele crescesse entendendo que, assim, as nossas pernas também andam. Porque eu não sei, assim, cidade grande a gente, ainda mais hoje em dia, depois que veio tudo de aplicativo, parece que a gente não sabe mais andar, parece que a gente não sabe mais andar de transporte público, parece que a gente não sabe mais fazer de outra forma, né. Se bem que aqui no Rio de Janeiro agora todo mundo tem a tal da bicicleta elétrica, que, nada contra a bicicleta elétrica, tá tudo certo, eu sou contra 90% das pessoas que usam bicicleta elétrica, que vão pela calçada, que vão pelo meio da rua na contramão, que enfim, que causam um caos inclusive para os pedestres que estão na calçada. Então, isso é um outro departamento, só tô falando porque se você tem bicicleta elétrica, eu diria que 80% das minhas amigas têm, só por favor, não seja mais uma dessas pessoas que tumultua não só o trânsito, como também tumultua a calçada. Tirando isso, vamos a pé. Beleza. Passaram algumas semanas, ele parou de reclamar, simplesmente ia normal, porque ele viu que realmente não era nada demais, então tranquilo, não é um drama, zero drama. Mas um belo dia, não tem muito tempo, acho que tem umas 2 semanas, ele virou pra mim e falou assim, estava um pouco quente no dia, e eu falei pra ele, falei assim: "Ai, acho que hoje vamos pegar um táxi ali na rua? Vamos pra porque tá muito calor". Aí ele falou assim: "Não mamãe, vamos andando". Eu: "Ah, tem certeza?". Ele: "Não, tenho. Vamos andando porque assim eu fico mais tempo com você". Cara, essa resposta dele, além de fofa, óbvio, de eu ter ficado super feliz na hora, ela demonstra que nem sempre aquilo que dá mais esforço, e nem sempre aquilo que na teoria: "Ai meu Deus, por que que não pega um táxi e vai andando?", é pior, muito pelo contrário. Olha só, na cabecinha dele, poxa, eu ir andando com a minha mãe significa que eu vou ficar mais tempo com ela, porque eu vou chegar um tiquinho depois ainda no horário, mas eu vou chegar um tiquinho depois, eu vou ficar mais tempo podendo conversar com ela do que se eu for de táxi, que eu vou entrar, vai durar 3 minutos e eu já chego. E quantas vezes a gente gasta dinheiro pra ter alguma comodidade e tá tudo bem, de novo, vou voltar aqui, eu acho que não tem que ser nem 8 nem 80, não tem que nem ser só uma regra que, meu Deus, eu só vou a pé e não pego táxi de jeito nenhum, e nem só o táxi eu não posso ir a pé de jeito nenhum. Um equilíbrio ali entre os 2, acho que é uma visão mais, na minha opinião, mais ponderada. Mas nem sempre aquilo que na teoria é mais caro e na teoria traz mais conforto é o melhor. Ali andando, quantas conversas a gente não faz? E ali eu expliquei pra ele, e ele sabe, eu já expliquei pra ele quanto que custa o táxi, que vai da nossa casa pra lá, quanto que custa a pipoca e tal, e o que que aquilo significa em pacotinho de Pokémon, só pra ele entender o que significa, não é que a gente não possa pegar o táxi, mas toda vez que a gente pega um táxi, isso significa, sei lá, um pacotinho de figurinha da cartinha do Pokémon que ele gosta, para ele começar a fazer a associação que as coisas custam dinheiro. E aí eu não sei se eu era um ET, eu não sei se isso é bom também, se isso é ruim. Quando eu era pequena, eu fazia essa conta em geladinho, em alguns lugares do Brasil se chama sacolé.
E na minha época custava 50 centavos, não faço ideia de quanto tá custando hoje, deve estar custando, sei lá, R$10 um sacolé. E eu era uma criança que fazia as minhas contas em geladinho. Então tudo pra mim é tipo assim: "Ah, tal coisa custa tal coisa. Ah, beleza, isso custa 50 geladinhos, isso custa 10 geladinhos". Era como se fosse a minha moeda, sabe. Existe a moeda que a gente deu o real, que a gente dá um valor, e existia a minha moeda que era geladinhos. E aquilo conseguia me dar um pouquinho, assim, mesmo que micro, dimensão de quanto custa alguma coisa. E eu acho que isso é bom. Por outro lado, por isso que eu vou falar de novo, né, eu realmente não sei, não domino. Aqui é só uma mãe falando como que ela lida com dinheiro com filho, eu não sei se eu tô fazendo tudo errado. Por outro lado, eu também morro de medo de cair num lugar onde o dinheiro pode assumir uma importância maior do que ele é, sabe. Na minha cabeça de adulta, esse é um tema que tá presente no meu dia, assim, numa intensidade absurda, porque além de eu amar o tema, além de levar isso muito de forma intensa na minha vida, e além de eu agora trabalhar com isso, e de ter um podcast sobre isso, é assim, é muito, muito, muito presente. Então, será que às vezes eu tô pesando a mão em qualquer exemplo do dia a dia? Não é qualquer, né, porque realmente não é qualquer, mas às vezes tá tendo uma intencionalidade maior do que eu deveria com o tema, sabe. Então às vezes eu me puxo até para o outro lado, porque a forma como a gente acha que o outro lado vai lidar com a informação, na minha cabeça é tudo isso que eu tô falando pra vocês. "Ah, eu acho que vai ser é bom ele saber o valor das coisas, mas não sei, pode ser que dê um rebuliço ali e ele esteja decodificando aquela mensagem de uma forma completamente diferente. E aí eu tô jogando mais estímulo, porque eu faço mais paralelos com relação ao tema, eu posso estar reforçando uma mensagem que ele está decodificando de uma forma completamente diferente. E é por isso que eu acho que quando a gente está falando sobre dinheiro com criança, o buraco é muito mais embaixo, assim, é muito, muito, muito mais embaixo. Há menos de uma semana, uma amiga minha me mandou um artigo, ela compartilhou, assim, no grupo de amigas e falou, foi o Ben Affleck, mas poderia ter sido a Carol. E aí era um artigo do Ben Affleck falando que o filho dele queria comprar um tênis super caro, aí obviamente o Ben Affleck tem um padrão de vida completamente diferente do meu, então ele colocou um exemplo de um tênis que custa, sei lá, $6.000, nem sei o tênis, gente, mas deve ser algum tênis aí muito, sei lá, muito muito popular. Popular não, é muito pop. E, o filho dele queria. E aí ele falando para o filho dele que ele não ia ter e tal, mas aí uma bela hora ele solta uma frase, assim, numa entrevista dele falando sobre isso que é, eu falei virei para meu filho e falei: "Eu sou rico, você não é rico, você tá quebrado, então vá atrás do seu dinheiro e depois você que compre o seu tênis". E eu entendi o contexto que ele falou, porque ele só estava querendo demonstrar para o filho que dinheiro não cresce em árvore, mas essa fala especificamente, por exemplo, ela provavelmente, nunca diga nunca, mas acho que nunca sairia da minha boca, né, acho que eu nunca viraria e falar assim: "Eu sou rica, você tá quebrado, você que vai atrás". E não porque eu ache que de novo, eu não tô falando que ele tá errado, eu só talvez nunca falaria dessa forma, porque na minha visão, não por ser impoliticamente correto, nada do tipo, mas eu acho é o efeito que isso pode gerar em quem tá recebendo a mensagem, sabe. Eu acho que pode gerar um efeito totalmente contrário do que eu tô pretendendo. Então, se eu falo dessa forma, o outro lado ele pode, falar: "Ok, beleza, realmente não tenho e vou dar o meu melhor aqui para ter", seria ótimo se ele recebesse dessa forma, mas ele pode receber de uma outra forma que é: "Um dia eu vou ser 3 vezes mais rico do que a minha mãe ou do que o meu pai para calar a boca dele", sabe, tipo assim, vir de uma for vir ir para um outro lugar, ir para um outro lugar do eu fui privado de uma forma tão intensa, não tô falando que ele tinha que dar o tênis não, não é isso, mas, eu fui privado de uma forma tão intensa, né, e ter que ouvir isso, eu sou um quebrado e meu pai que é o rico e tal, que vá para um outro lugar. E essa criança vai ter uma vontade, na verdade, nada além de provar algo para os pais que não necessariamente vai ser de uma forma legal, sabe. Eu não sei se eu estou me fazendo entender aqui, mas isso é outra coisa que passa pela minha cabeça demais. Quantos exemplos a gente não tem de um pai ou de uma mãe que tem uma boa vida financeira e que mimou demais o filho e não ficou legal. Mas quantos exemplos a gente tem do inverso, né, que tem uma boa situação financeira, que talvez foi para um outro lado de privar a criança de muitas coisas, para mostrar que quão duro foi, poder ensinar,
e eu não vou facilitar em nada, eu vou deixar difícil mesmo, o que eu puder dificultar, eu vou dificultar. E aí essa criança, ela vai também para um outro lado, né, de uma autocobrança, de uma exigência, de um não sei. Então, esse é o desafio, né, não sabemos. Se a gente vai para um lado, pode ser de uma coisa, se a gente vai para o outro é a equação mais difícil. Eu sempre falo assim, o desafio de educar não é nada, é fichinha, perto de alcançar a independência financeira, porque a gente não faz ideia do resultado que isso vai gerar. E aí isso leva para um outro ponto. Eu jurava que esse episódio não ia ter 20 minutos. E cá estou eu já falando provavelmente há meia hora, mas vou continuar mais um pouquinho. Mas isso leva para um outro ponto, que é não saber se é melhor dar mesada ou não, por exemplo, que vivem me fazendo essa pergunta. Carol, você acha que vale a pena dar mesada? Carol, você acha que não vale a pena dar? Gente, como eu não sou uma profissional deste assunto, não é meu meio de atuação, educação financeira infantil, eu não faço a menor ideia. Eh, de verdade, assim, não faço. Eu não recebi. E às vezes eu falo assim: "Nossa, como assim você não recebeu?" As pessoas ficam meio assustadas. Eu não recebi. Eu não recebi nunca na minha vida. Mas, se você me perguntar a minha opinião, eu acho que tende a ser bom receber. Não pelo fato de eu não ter recebido e ter sentido falta, mas porque eu acho que é muito difícil a gente chegar na vida adulta sabendo tendo que aprender a administrar algo que a gente nunca administrou na vida. No meu caso aconteceu de dar certo, pelo menos eu acho que deu certo, né, porque tudo é relativo, mas eu acho que tende a ser mais difícil. Então, se perguntasse a minha opinião do que eu acho que eu vou fazer quando for a hora, eu acho que eu vou dar, mas eu tô falando aqui totalmente num lugar meio groselha, assim, porque sem embasamento nenhum sobre o que eu acho. E comigo nunca teve, como eu falei, e muito louco, porque nunca me faltou nada. Às vezes eu olho pra trás e falo assim, como é que eu não dei errado com relação a dinheiro? Porque quando eu fiz o intercâmbio, eu fui pra fora, fiquei um mês, quando eu tinha 13 anos, depois eu fiquei um ano, quando eu tinha 15. E foi na época do dólar, vocês acham que o dólar tá alto agora, é porque 2002 foi bem pior, 2002, 2003, mas muito pior se a gente colocar o valor do dólar já com descontado a inflação, muito pior do que hoje. E foi quando eu estava lá nos Estados Unidos. Meu pai me deu um cartão e eu simplesmente podia usar o cartão do jeito que eu quisesse. E eu não lembro de nenhuma vez na vida do meu pai tendo chegado pra mim e falado: "Carolina, maneira um pouco aí nos gastos". Nunca, nenhuma. Nunca, absolutamente nenhuma. E aí as pessoas falam: "Ah, porque você sempre foi muito controlada". Eu fico refletindo assim, realmente eu era controlada, nunca fui descontrolada. Eu fazia as minhas comprinhas aqui e ali, e eu lembro de ficar com muito peso na consciência quando eu fazia. Eu não me lembro se eu já me justificava para o meu pai, eu não me lembro. Eu só sei que eu não só sei que nunca foi uma questão, assim, ele nunca me toliu de nada. Mas eu tinha um exemplo, né, eu tinha um exemplo dentro de casa, da minha mãe nunca ter sido gastadeira, do meu pai nunca ter sido gastador, da gente ter tipo, comprar roupa era o dia de comprar roupa, agora a gente vai comprar roupa. A Vicky às vezes fala sobre compras ser sido um lazer na infância dela. Nunca foi na minha, mas nem de perto. Minha mãe nunca gostou de ficar me levando pra loja, mas quando precisava, estava precisando de alguma coisa, beleza. Hoje é o dia, meio que a gente fazia o dia, sabe? Assim, é o dia que a gente vai comprar tudo, pá, beleza. Então, eu sempre fico me perguntando o que que é mais poderoso, né? Eu dar uma mesada e não dar o exemplo, ou eu dar o exemplo e não dar uma mesada? Ou talvez seja o mais poderoso eu dar o exemplo e dar a mesada? Não sei, ficamos aí com essas dúvidas, não faço a menor ideia. E aí, é engraçado que eu vou falando, eu vou lembrando de outros exemplos, que vai conectar com esse negócio da mesada. Isso foi agora, nesse último final de semana, do feriado. Meu filho tem umas moedinhas, tipo um cofrinho, não é nem um cofrinho, é uma bolsinha, porque o cofrinho quebra. É um cofrinho de papelão, eu nunca comprei um cofrinho pra ele, era um cofrinho que ele ganhou de lembrancinha. E aí ele deixa dentro de uma bolsinha e são moedinhas, que hoje em dia é muito difícil, né, pra criança ter, coitada, porque a gente paga tudo no Pix, né. Mas tem algumas moedas, eu dei algumas moedas pra ele e tal, pra ele entender o que que é R$1, o que que não é. E aí a gente foi sair pra almoçar, e já tem um tempo que ele estava falando assim: "Ah, eu queria pagar, eu queria pagar", e a gente: "Não, deixa aí suas moedas e tal". E aí ele falou: "Eu quero pagar o almoço de hoje", aí eu falei, né, imagina se a moeda dele vai pagar os almoços, mas queria desanimar ele, então eu falei assim: "Tá bom, pega algumas moedas aí e você paga a sobremesa, tá?". "Ah, tá bom, tá bom". Aí ele: Beleza", pegou as moedas e a gente foi pro restaurante. E eu não sei nem se as moedas iam pagar a sobremesa, acho que não, mas falei pra ele que ia pagar a sobremesa. E aí, quando a gente chegou no restaurante, que ele foi pegar as moedas, antes da gente entrar, a gente estava saindo do carro pra entrar no restaurante, que ele foi pegar as moedas, ele falou assim: "Tá, eu vou pegar as moedas, aí depois o moço me devolve". Aí eu falei: "Não, ele não vai te devolver, você vai dar pra ele, você está pagando, ele não vai te devolver". "Ué,
Como assim que ele não vai me devolver? Vocês passam o cartão e ele te devolve. Por que que ele não vai devolver as minhas moedas? Olha a associação. Perfeita. Assim, achei perfeito, porque é verdade, né? A gente, você dá o cartão volta pra você, eu vou dar minha moeda, ele vai ver quanto que tem, vai devolver a minha moeda. E aí, explicar cartão de crédito para uma criança de 5, 6 anos é difícil. Acho que beira o impossível. Mas o que eu falei pra ele foi: você tem toda a razão. E o pior é que é assim mesmo. Mas sabe como é que funciona o cartão? O cartão a gente dá pro moço, aí ele manda uma mensagem, quase que como uma mágica, lá pro banco que fica com as nossas moedas e pergunta: você tem a quantidade de moedas aqui? 10 moedas? Aí o banco fala: tenho. E aí o banco pega as nossas moedas sem que a gente veja e coloca pro moço. É isso que o cartão faz, sem que a gente veja, mas ele tá pegando as nossas moedas e jogando pro moço. O cartão é só a forma de mandar a mensagem, por isso que ele devolve. Aí ele: então eu não quero pagar não, então eu quero ficar com as minhas moedas. Entendeu? Entendeu a lógica na criança? Então eu não quero, porque vai sair da minha posse, né? Vai sair da minha posse. E quanto adulto não faz isso? Compra no cartão porque não tá sentindo esse efeito da posse saindo da sua mão, né? O invisível. Então, achei fantástico. E é isso. Não foi programado, a gente estava só saindo para almoçar. Mas a vida, como não falar de dinheiro com uma criança? É impossível. Assim, se tiver algum pai que não fale de dinheiro com uma criança de 5, 6 anos, das duas, ou realmente aqui em casa é um tema que está muito presente, ou talvez arrisco dizer que a criança está dando os sinais e a gente que não está captando. Talvez, não sei. Vou mais um exemplo. Ó, é muito exemplo, gente. Essas crianças falam de dinheiro o tempo inteiro. Ou meu filho só, né? Aquela rindo de nervoso. Dia da pipoca. É uma coisa que a gente instituiu, pipoqueiro, porque é um trabalho ótimo, realmente, porque é muita alegria sair da escola e comprar uma pipoca. Mas não dá pra fazer isso todo dia, concorda? Não dá. E eu me lembro na minha escola das crianças que podiam comer pipoca todo dia. Que podiam não, né? Que comiam. Eu nunca pude. E se tem uma coisa que eu acho que meus pais fizeram corretamente foi me mostrar que eu não posso comer pipoca todo dia. Porque atrapalha a refeição. 2, porque tudo na vida é moderação. Então, não é que você não possa comer a pipoca. Claro, se a gente não pudesse, não poderia mesmo, mas o ponto é, se eu posso te dar a pipoca, não é que você não possa comprar a pipoca. É que uma frequência adequada, né? É igual a gente na vida adulta. Quer comer japonês todo dia? Tu faz o que você quiser da tua vida. Mas vai sair caro. E comprar pipoca todo dia, claro que provavelmente quem tá escutando aqui pode pagar uma pipoca todo dia, mas a criança precisa da pipoca todo dia? Não precisa. Então temos o dia da pipoca. Simples assim. Uma vez na semana você tem direito à pipoca. Quando a avó vai buscar e tal, aí a gente perde, né? Perde completamente, porque a avó é complicado, não adianta falar, né? Mas tá tudo certo, tá no rol do que o avô não fez quando era pai, pode fazer agora enquanto avô. Mas enquanto são os pais buscando, pipoca uma vez na semana pra mim tá mais do que razoável. E esse pra mim é muito pior do que a loja de brinquedo, tá? Essa guerra pra mim, já deve ter gente vendo o tênis do meu filho voando na rua. Quando ele era pequenininho, que ele queria pipoca, eu falava que não, meu Deus do céu, era um BO terrível. Até que ele foi crescendo e foi entendendo, mas ainda assim até hoje, pra mim a pipoca ela é mais difícil do que a loja de brinquedo. E aí, apesar de agora ele já saber que tem um dia da pipoca, a pipoca na escola dele é muito mais cara do que uma pipoca a 3, 4 quarteirões que a gente passa, porque como a gente vai caminhando, que é fora da escola, né? Porque o ponto da escola é um ponto nobre. Então, eu falei pra ele, depois que eu descobri isso, que a gente passa em frente ao outro pipoqueiro, eu falei, ó, vai ter o dia da pipoca, mas, cara, essa pipoca aqui custa X reais e a outra custa X menos 3. Então a gente vai nessa daqui, de novo, porque se eu ficar a cada 3 semanas, dá pra comprar um pacotinho de Pokémon. Aí é a minha conta pra ele poder entender, né? Tipo, a pipoca é a mesma coisa, tudo igual e vai sobrar dinheiro. Então, de novo, gente, eu vou falando alto, eu falo assim, meu Deus, será que eu não deveria estar fazendo o que eu tô fazendo, que é mostrar pra ele que é o lugar da outra pipoca mais barata, vale mais a pena comprar na outra? Mas algo dentro de mim diz que é muito razoável, que isso pode ajudar muito, eu espero, em como ele vai lidar com dinheiro um dia, e entender que frequência é importante, que se eu posso comprar a mesma coisa, não tô falando de coisas diferentes, a mesma coisa, andando 3 quarteirões que vão estar no meu caminho, mais um motivo para eu ir a pé, olha lá, né? Tanto se eu tinha falado de ficar mais tempo, agora temos um segundo motivo, andando por cima no caminho e compro pipoca mais barata. Acho que são esses exemplos, assim, que gritam. Tem um outro
assunto aqui que eu tinha até colocado pra falar, mas eu não vou me aprofundar muito, acho que eu e a Vicky a gente quer fazer um episódio sobre isso inclusive, que é, eu não preciso fazer com a minha criança só lazer pago. Eu tenho ficado, assim, impressionada como muita gente só consegue entreter crianças com lazer pago. Então chega no final de semana, tem que ter, ainda mais que eu moro numa cidade grande. É o teatro disso, é o não sei o que daquilo, é o parquinho não sei das quantas. Gente, tudo isso é ótimo. Eu levei meu filho no teatro, sei lá, tem 2 semanas. Acho que pela primeira vez, inclusive. Aí vou ser julgada por conta de não fomentar a parte artística dele, mas sei lá. Ele ama tanto coisa ao ar livre, sabe? Praia, andar de bicicleta, jogar bola. É isso que ele mais ama fazer. E pra que, sei lá, foi no cinema 3 vezes até hoje, né, vai fazer 6 anos esse ano. 3 vezes, é isso, assim, agora todo final de semana precisa de um lazer pago. O que que a gente tá ensinando pra essa criança? Talvez a gente não esteja ensinando que fazer compras é um tipo de lazer excelente, bingo, ótimo, ponto marcado. Mas a gente vai ensinar também de que só serve lazer se for pago, porque quanto adulto também não pensa assim, né? Então acho que é só um ponto de atenção, assim, não queria ficar setando milhões de exemplos, porque eu acho que a gente vai fazer um episódio só sobre isso, mas acho que vale a reflexão. Eu tinha anotado um outro negócio, agora eu estava encaminhando para o final do episódio, e aí eu acabei de ver aqui, porque eu fui anotando esses exemplos, né, para depois poder lembrar. Alguns deles saíram aqui, que eu nem tinha anotado, mas eu vi aqui, que é o, acho que é o último exemplo, para eu me encaminhar para o final. Toda noite, eu já falei isso acho que em outros episódios, a gente busca pedir para ele falar 3 coisas que ele gostou no dia. Se ele quiser falar 2, tá tudo certo. Se ele quiser uma, tá tudo certo. Tem dias que ele não quer falar nenhuma, mas a gente estimula. Vamos pensar aqui em 3 coisas que você queria agradecer. Hoje, a gente usa até a palavra agradecer e depois a gente fala o que você mais gostou. E aí teve um dia que ele virou e falou assim: eu queria agradecer porque. Como é que ele falou? Acho que ele usou a palavra rico. Ele falou assim: eu queria agradecer porque eu sou rico. E aquilo, assim, na hora, por isso que eu falo às vezes assim: será que eu tô falando muito sobre esse tema, meu Deus? E na hora. Eu fiquei meio assim espantada, né, tipo, como assim agradecer por isso? Falei: "Mas por quê?". E aí depois até conversando com algumas amigas, elas falaram que essa idade começa a fazer isso mesmo, né, tipo distinção entre o que é mais, o que é menos e tal, então pelo menos eu me senti um pouco, falei assim: "Meu Deus do céu, será que eu tô criando um problema, né, eu tô achando que eu tô criando uma solução, tô criando um problema". Mas aí ele falou assim: "Não, porque a gente tem dinheiro pra ter as nossas coisas e tal, então eu queria agradecer que a gente é rico". Que a gente não mora na rua, falou assim. E aí eu virei pra ele e falei assim: "Então filho, eu entendi o que você tá querendo dizer, e eu acho que a gente tem que agradecer mesmo, mas" aí eu não sabia, ali eu fiquei meio atordoada, assim, mas daí eu falei assim: "Acho que a gente não precisa agradecer porque a gente é rico, e não tem problema em ser rico", porque eu também não queria mostrar pra ele, eu fiquei assim meio que num beco sem saída, nem que ele achasse que ser rico é onde ele tem que mirar, mas eu também não queria que ele imbuir nele que ser rico é ruim, entendeu? Eu não queria ir para nenhum dos 2 lados, aí como é que você faz isso com uma criança? Então eu só cheguei para ele e falei assim: "Mas conceito de riqueza é um conceito um pouco maior do que esse que você está pensando. Acho que a gente pode agradecer, pode ser o que a gente tem em nossa casa, que a gente tem comida, que a gente tem conforto e que nada nos falta, que a gente tem o suficiente", usei essa palavra. Não sei se é bom, não sei se é ruim, não sei se eu tô limitando o sonho da criança, não sei, não me julguem, mas foi o que eu falei, que a gente tem o suficiente. E, às vezes, você vai conhecer pessoas que são muito ricas, de dinheiro. Isso não significa que elas sejam ricas de outras coisas. E se elas tiverem muito dinheiro, isso também não significa que a vida delas é muito boa. E nem significa que quem tem pouco dinheiro tem uma vida ruim ou boa. São outras coisas que vão definir isso. Aí eu dei o que eu consegui tangibilizar pra ele, que foi, falei assim: "Você prefere, né, ter o conforto, os pais que podem, né, papai e mamãe que estão aqui presentes na sua vida, te levar na escola, te buscando, ficando com você, podendo brincar com você, e a casa que a gente tem? Ou você preferiria ter uma casa maior, com um quarto com muito mais brinquedo que você tem, só que a mamãe e o papai não poderem ficar com você? Você preferiria isso?". Aí ele falou, né, que não e tal. E aí depois eu fiquei pensando: será que isso é ruim? Será que eu tô limitando que ele só pode ter uma coisa ou outra? Não sei, gente. Assim, acho que agora vai entrar nessa fase, sabe, de demonstrar pra ele essas coisas, porque a gente tem que tomar muito cuidado nem pra limitar, acho assim, os sonhos e as ambições da criança, mostrando que não, é bom ter menos, porque na verdade eu não acredito nisso pelo menos, mas eu também não quero ir pra esse outro lado, que é mais fácil, né, que a sociedade imbui a gente, que é: "Eu quero ser rico, porque ser rico é muito bom". Quem disse? E acho que é com isso que
que eu finalizo aqui, que é um conselho. Eu fiquei pensando se eu faria o episódio de hoje com conselhos financeiros que eu daria ao meu filho. Tem um episódio do Morgan Housel com isso, ele tem um texto também sobre isso, um texto bem curtinho, com 10 conselhos que ele daria do filho dele, e é bem legal, mas eu falei, não, eu não quero deixar conselhos que eu daria para meu filho, eu quero já falar sobre o que está acontecendo com meu filho, porque meu filho não nasceu ontem, ele já vai fazer 6 anos, e já tem muita coisa na vida dele que, né, dessas situações todas que eu narrei aqui, que falando sobre isso, eu acho que talvez ajude alguém a refletir, não a falar o que eu acho certo e que é errado, porque se tem uma coisa que eu tenho dúvida é com relação a isso, acho que ficou bem claro nesse episódio, mas pelo menos pensar sobre. Então, se eu tivesse que dar um conselho pro meu filho, para ele ouvir no futuro, então um só, seria esse aqui. Você ainda vai ter muitas definições de sucesso ao longo da sua vida, e não cabe a mim definir uma para você. Você será influenciado, mesmo achando que não, pelas pessoas e o ambiente ao seu redor. Apenas tome cuidado para não achar que uma pessoa é bem-sucedida pelo carro que ela dirige, pelo cargo que ela ocupa ou pelo quanto de dinheiro que ela tem na conta bancária. Ou melhor, que parece que ela tem na conta bancária. Essas são as métricas que a maioria das pessoas utiliza quando querem dizer que fulano é bem-sucedido. Nem mesmo o fato de ter formado uma família faz uma pessoa bem-sucedida, pois o que mais tem por aí são pais que negligenciam seus filhos e filhos que negligenciam seus pais. Caberá a você definir o que é sucesso nessa vida, sempre se lembrando que ela é finita, e que você é o único responsável por fazê-la valer a pena, independente das facilidades ou dos desafios que você irá encontrar ao longo de cada um dos seus dias. E no que depender de mim, estarei junto com você para aproveitar todo o sucesso que desejo que você tenha, mesmo sem saber ainda o que será sucesso para você. É isso. Um feliz Dia das Mães para todas as mães, futuras mães, e que esse maternar que desperta na gente tantos sentimentos também possa despertar intencionalidade, eu acho, em coisas que os nossos filhos trazem pra gente e que, se a gente estiver atenta, nos fazem pensar sobre a gente mesmo e sobre a forma como a gente está conduzindo a nossa vida. E não como a gente acha que deveria estar tendo, não como a gente acha que deveria para conduzir a vida deles. Um beijo grande e até daqui a 15 dias.